Olá, eu sou Ronaldo Daut, cirurgião vascular. Eu gostaria de conversar hoje com você sobre trombose e viagens de longa duração. O que motivou esse vídeo foi um amigo que teve trombose após uma viagem longa, teve embolia pulmonar, e eu acompanhei o caso dele à distância, mas acompanhei, porque ele mora em outra cidade, mas como é um amigo muito próximo. Se você quer saber mais sobre isso, fique comigo nesse vídeo que eu vou te explicar um pouquinho mais sobre esse tema que é muito recorrente aqui no consultório, que demanda muitas perguntas e muitas dúvidas. Bom, é o seguinte, com o aumento do número de voos regulares nos últimos 10, 15 anos, aumentou muito a quantidade de passageiros. Com isso, existem algumas doenças específicas de voos aéreos e dentre elas a trombose venosa profunda, ou o TEV, que é mais conhecido hoje em dia. E com isso existem medidas que podem evitar, pois existem dois fatores de risco, um do próprio voo e outro da pessoa que vai viajar. Então eu queria falar primeiro um pouquinho dos fatores de risco do próprio voo. Quais são esses fatores de risco? Primeiro, a hipóxia. Hipóxia é que para a gente viajar, o próprio avião deixa a gente numa pressão atmosférica lá dentro. A gente está bem alto, mas ele deixa a gente numa pressão atmosférica como se a gente estivesse numa altitude elevada. Isso para economizar combustível, senão ficaria muito pesado o avião. E por causa disso, esse aumento dessa pressão atmosférica gera um pouco de falta de oxigênio no local, então dando essa hipóxia. Outra questão é que por causa dos ar-condicionado e dessa pressão atmosférica elevada, o ar fica seco, o que predispõe a uma desidratação, né? Outro fator do próprio voo é a posição sentada. A gente fica muito tempo sentado. Hoje os assentos estão mais reduzidos e parece que vão reduzir cada vez mais, né? E também a própria questão do voo prolongado. Voos a partir de 3 horas a gente já tem um risco aumentado de desenvolver a trombose. E como curiosidade, só para você saber como é importante, aumenta em 26% o risco de ter um evento tromboembólico a cada 2 horas depois de 3 horas. Pra você ver como é importante essa questão, né? Existem também os fatores de risco associados ao próprio paciente, ao próprio pessoa que está viajando, né? Então, por exemplo, vamos lá, a própria idade. É sabido que enquanto mais idade a gente tem, mais risco a gente vai ter. Outro fator de risco, o uso de hormônio, que pode ser reposição hormonal, ela está grávida, ou o anticoncepcional. Isso aumenta o risco também. Se a pessoa está acima do peso, a gente considera só o sobrepeso já é um aumento. E se é obeso com IMC acima de 30, então mais ainda, né? Cirurgias recentes, isso é muito importante. Operar e viajar, tem que ter orientação, né? Se a pessoa tem um câncer, né? E também outras condições, como por exemplo, trombofilia, algo que é conhecido por alguns e outros não, né? Ou seja, você vê que existem fatores do próprio voo e fatores que são de cada um. E por isso existem algumas condições que são importantes para você voar e ter maior segurança. E eu quero colocar esses fatores aqui. Bom, a primeira questão o próprio avião já dá, nesses voos longos, não sei se vocês já perceberam, quando o avião vai ligar, o ar-condicionado liga e tem uma umidade, um vapor que sai lá do ar-condicionado. Isso é para manter o ambiente mais úmido, né? Então aquela questão do ambiente muito seco é pelo menos amenizado. Mas só isso não é importante, porque esse ambiente seco causa desidratação na gente. Se causar desidratação, aí cria condição dessa trombose. Então é muito importante a hidratação. E a hidratação
relacionada a sucos, água principalmente, se manter hidratado em todo o voo e evitar bebida alcoólica e também chá e café, que são indutores da eliminação de líquido, né? Isso é muito importante, né? Porque se você ficar bebendo bebida alcoólica, não se hidratar, você tem um aumento significativo do risco, tá? E também tem a questão da mobilização. Então a gente está lá no voo e você fica paradinho, quietinho, naquele assento que é apertado, isso também predispõe. Então é melhor que você a cada hora ou a cada 2 horas levante e mobilize as pernas e os pés, faça um alongamento para poder melhorar além da condição que a gente fica mais bem disposto, né? Mas também a diminuir o risco da trombose, tá certo? Outra questão que pode ser colocada, além da hidratação que a gente falou aqui, que é muito importante, e da mobilização, a utilização de alguns casos até de meia elástica. Isso pode ser prescrito pelo seu médico vascular, tá? Medicamentos, tá? Eles são mais restritos e com indicações precisas. E se você tem dúvida se você deve tomar o medicamento, você deve então agendar uma consulta com o cirurgião vascular para poder tirar essas suas dúvidas. Quando você tem fatores de risco associados, então você tem que eu falei, né? Os fatores de riscos de usa um hormônio, um anticoncepcional, você está grávida, você está acima do peso, cirurgia recente, se você tem câncer ou algum outro fator que você tem dúvida, isso soma-se ao risco da trombose, do risco do avião, que esse não tem jeito da gente tirar, né? Então, se você tiver isso, sugere-se pelos últimos trabalhos, sugere-se que você deva sentar no corredor, né? Foi feito um estudo dizendo que quem viaja no corredor tem um índice menor de trombose do que o que senta na janela, né? Provavelmente por causa da maior dificuldade de mobilização que existe na janela, tá? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você tiver dúvidas, coloque aqui embaixo. Eu gostaria muito dos seus comentários e para poder prevenir, porque é uma doença que vem aumentando bastante e pode ser prevenida com alguns cuidados, como eu te disse aqui, tá bom? Muito obrigado e um abraço.